Márcio nunca foi de acreditar em histórias de assombração. Aos 28 anos, ele era um cara simples, criado em uma cidadezinha no interior de São Paulo, onde o maior medo era não ter dinheiro para pagar as contas. Mas desde que comprou seu primeiro caminhão, um Scania 113H 1995, vermelho que ele apelidou de Velho Rubi, as coisas não estavam fáceis, as prestações eram altas, os fretes estavam escassos e ele precisava de qualquer trabalho que aparecesse. Foi por isso que naquela noite de 27 de abril de 2025, ele estava em um posto de gasolina em Altamira, Pará, tomando um café amargo e pensando se valia a pena continuar naquela vida. O posto era um lugar esquecido, com uma placa de neon piscando aberto 24 horas e um cheiro de óleo diesel impregnado no ar. Márcio estava sentado em uma mesa de plástico, mexendo o café com uma colher, quando o homem apareceu. Ele era alto, magro, com a pele pálida e olhos vidrados, como se não tivesse dormido em semanas. Vestia um casaco surrado e segurava uma prancheta com papéis amassados. "Você é caminhoneiro?" perguntou ele, a voz rouca, como se tivesse fumado um maço inteiro de cigarros. Márcio levantou os olhos, sentindo um arrepio que não explicava. "Sou", respondeu hesitante. "Por quê?" "Preciso de um frete", disse o homem colocando a prancheta na mesa. "De Altamira até Porto Velho, pela Transamazônica. É uma carga pequena, mas paga bem. R$ 1.000 na ida, 1.000 na volta. Interessado?" Márcio franziu a testa. R$ 2.000 por um frete na Transamazônica era dinheiro demais para uma carga pequena. A rodovia Transamazônica, a BR-230, era uma estrada perigosa, cheia de buracos, trechos sem asfalto e histórias que ele preferia não pensar. "Que tipo de carga?" perguntou ele, tentando parecer casual. O homem deu um sorriso que não alcançava os olhos. "Nada que você precise saber", disse ele. "É uma caixa selada. Só precisa levar até Porto Velho e entregar no endereço que eu te dou. Mas tem uma regra: não abra a caixa. Sob nenhuma circunstância, entendeu?" Márcio sentiu um nó no estômago. Algo naquela frase, "sob nenhuma circunstância", parecia mais uma ameaça do que um aviso. Mas R$ 2.000. Ele precisava daquele dinheiro. "Tá bem", disse ele, pegando a prancheta e assinando o contrato sem nem ler direito. "Quando saio?" "Agora", disse o homem, entregando uma chave pequena para trancar a carga na traseira do caminhão. "A caixa já está pronta. Boa viagem." Ele se virou e saiu do posto, desaparecendo na escuridão como se nunca tivesse estado ali. Márcio foi até o caminhão, estacionado no pátio do posto, e encontrou a caixa já colocada na carroceria. Era uma caixa de madeira, do tamanho de um caixote de frutas, selada com pregos e marcada com símbolos estranhos, que pareciam queimados na superfície. Ele trancou a carga com a chave que o homem deu, sentindo um calafrio ao tocar a madeira. "Velho Rubi não me deixa na mão", murmurou ele, batendo no capô do caminhão antes de subir na boleia. A Transamazônica era um monstro de estrada, especialmente à noite. Márcio ligou o motor, o ronco do Scania ecoando no silêncio, e começou a viagem. A floresta ao redor parecia viva, as árvores altas formando um túnel verde que engolia a luz dos faróis. Ele colocou uma playlist de sertanejo para tocar no rádio, tentando afastar o silêncio opressivo. Mas a música parecia abafada, como se a floresta estivesse engolindo o som. Depois de algumas horas, o céu escureceu ainda mais e uma garoa fina começou a cair, tornando a estrada escorregadia. Márcio estava cansado, os olhos pesados, mas ele sabia que parar na Transamazônica à noite não era uma boa ideia. Foi então que ouviu o primeiro som, uma batida leve, como se algo dentro da carga tivesse se movido. Ele parou a música, o coração disparando. "Que diabos foi isso?" murmurou ele, olhando pelo retrovisor, mas a carroceria estava fora de vista. A batida veio de novo, mais forte dessa vez, acompanhada de um som que parecia um sussurro, uma voz falando em uma língua que ele não entendia, cheia de sílabas estranhas e guturais. Márcio sentiu o suor frio escorrer pela testa. "Deve ser o vento", disse ele, tentando se convencer, mas o rádio do caminhão começou a captar estática e entre os chiados ele ouviu vozes.
Vozes que pareciam vir de longe, mas estavam dentro da cabine. "Para", disse uma voz quase inaudível, misturada à estática. "Devolve." Márcio desligou o rádio com um tapa, o coração batendo tão rápido que ele achou que ia desmaiar. Ele olhou para os lados. A floresta parecendo mais densa agora. As árvores mais próximas, como se estivessem se inclinando sobre a estrada. E então, por um breve momento, ele jurou que viu algo. Uma sombra entre as árvores, alta e magra, com olhos que brilhavam como brasas. Márcio apertou o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Os olhos fixos na estrada à frente, mas sua mente estava em outro lugar. As batidas na carga não paravam. Eram ritmadas agora, como um coração batendo. E os sussurros que vinham com elas não eram mais indistintos. Ele não sabia como, mas entendia as palavras, como se a língua estranha estivesse se infiltrando em sua mente. "Devolve", diziam as vozes, em um tom que era ao mesmo tempo um aviso e uma ameaça. "Devolve o que foi roubado." A garoa havia se transformado em uma chuva forte. O som das gotas batendo no teto da cabine, misturando-se às batidas da carga. Márcio tentou se concentrar na estrada, mas a Transamazônica não facilitava. Buracos profundos cheios de lama faziam o velho Rubi balançar e a visibilidade era quase nula. Ele ligou o rádio novamente, esperando que o som de uma música ou até mesmo a estática o distraísse, mas o rádio não obedeceu. Em vez disso, começou a tocar cânticos, vozes graves e melódicas, acompanhadas pelo som de tambores, em uma língua que ele sabia ser indígena, mas que nunca ouvira antes. "Que inferno está acontecendo?", gritou ele, desligando o rádio com um tapa. Mas os cânticos continuaram, ecoando dentro da cabine como se viessem de todos os lados. Márcio parou o caminhão no acostamento, o motor ainda ligado, e pegou a lanterna que guardava no porta-luvas. "Eu vou ver o que é isso", murmurou ele mais para se convencer do que por qualquer outra razão. Ele abriu a porta da boleia, o som da chuva abafando tudo, e desceu, os pés afundando na lama. A carroceria do caminhão estava coberta por uma lona, que ele amarrou com cordas antes de sair de Altamira. Ele levantou a lona, a lanterna tremendo, em sua mão, e iluminou a caixa de madeira. Os símbolos na superfície pareciam brilhar com uma luz fraca, quase pulsante, e a caixa estava se mexendo. Não era um movimento sutil. Era como se algo dentro dela estivesse batendo contra as paredes, tentando escapar. Márcio deu um passo para trás, o coração disparado, e então ouviu um som que o fez congelar. Seu nome, sussurrado pela floresta. "Márcio", disse a voz, baixa e gutural, como se fosse feita de vento e folhas. Ele virou a lanterna para a floresta, o feixe de luz cortando a escuridão, e então os viu. Figuras sombrias, altas e magras, com corpos que pareciam feitos de galhos e folhas entrelaçados, os olhos brilhando como brasas. Elas estavam entre as árvores a poucos metros da estrada e se moviam lentamente em sua direção, os sussurros se intensificando. "Devolve", disseram elas, as vozes agora um coro que parecia ecoar dentro de sua cabeça. Márcio deixou a lanterna cair, o pânico tomando conta dele. Ele correu de volta para a boleia, tropeçando na lama, e trancou a porta, o coração batendo tão rápido que ele achou que ia desmaiar. "Isso não é real", murmurou ele, as mãos tremendo enquanto ligava o motor. "Não é real." Mas o caminhão parecia mais pesado agora, como se algo tivesse subido na carroceria, e as figuras sombrias estavam mais próximas, correndo entre as árvores com uma velocidade que não fazia sentido. Elas não corriam como humanos, mas como algo que não pertencia a este mundo. Márcio acelerou, o velho Rubi rugindo enquanto avançava pela estrada, mas as figuras não desistiam. Ele as via pelo retrovisor, suas formas indistintas movendo-se entre as árvores, os olhos brilhantes como faróis na escuridão. O rádio ligou sozinho, os cânticos indígenas voltando com força, e Márcio gritou, batendo no painel até o som parar. Mas os sussurros não pararam. Eles estavam dentro da cabine agora, ao seu redor, sussurrando seu nome, exigindo que ele devolvesse o que não lhe pertencia.
Márcio não sabia quanto tempo mais poderia aguentar. O velho Rubi avançava pela Transamazônica, os pneus lutando contra a lama, mas as figuras sombrias não desistiam. Elas corriam ao lado do caminhão, suas formas indistintas, movendo-se entre as árvores, os olhos brilhantes como brasas fixos nele. A chuva caía sem parar, o som abafando tudo, exceto os sussurros que pareciam vir de dentro de sua própria cabeça. "Devolve", diziam as vozes, agora mais altas, mais urgentes. "Devolve o que foi roubado, ou você nunca sairá desta floresta." Ele pegou o rádio CB que ficava no painel, um aparelho velho que ele raramente usava, e girou o dial desesperado por algum contato humano. "Alguém na escuta?", gritou ele, a voz tremendo. "Aqui é Márcio, na Transamazônica, sentido Porto Velho." "Preciso de ajuda!" A estática chiava. Mas então uma voz rouca respondeu, cheia de interferência. "Márcio, aqui é Zé, na BR-230, perto de Marabá. O que está acontecendo, irmão?" Márcio respirou fundo, tentando manter a calma. Eu peguei um frete em Altamira", disse ele, as palavras saindo atropeladas. "Uma carga selada, mas ela está se mexendo, Zé. Tá abatendo, sussurrando coisas. E tem coisas na floresta me seguindo. Figuras sombrias com olhos que brilham. Eu tô ficando louco?" Houve um silêncio do outro lado, e então Zé respondeu, a voz grave, cheia de preocupação. "Você tá transportando uma caixa de madeira com símbolos estranhos?" perguntou ele. Márcio engoliu em seco, o coração disparado. "Sim", respondeu ele. "Como você sabe?" "Escuta, Márcio", disse Zé, a voz agora mais baixa, quase um sussurro. "Você tá carregando um artefato amaldiçoado. Tem histórias aqui na região. Dizem que uns caras roubaram uma estatueta de uma tribo indígena, uma tribo que ninguém mais vê, mas que ainda protege a floresta. Essa estatueta é sagrada, irmão. E os espíritos da floresta, eles não param até recuperar o que é deles." Márcio sentiu o sangue gelar. "O que eu faço?", perguntou ele, a voz quase um grito. "Eu não sabia, eu só peguei o frete." "Devolve", disse Zé, a voz firme. "Tem um ponto na Transamazônica, uns 50 quilômetros depois de Medicilândia, onde dizem que a tribo vivia. Deixa a carga lá e reza para eles te deixarem em paz. Mas cuidado, Márcio. Eles não gostam de quem mexe com o que é sagrado." Márcio desligou o rádio, o peso das palavras de Zé o esmagando. Ele sabia o que precisava fazer, mas a ideia de parar o caminhão e enfrentar aquelas figuras sombrias o aterrorizava. Ele acelerou, os olhos fixos na estrada, mas então o ataque começou. Um vidro lateral da cabine explodiu, estilhaços voando, enquanto algo arranhava a lataria, um som que parecia unhas contra metal. Márcio gritou, desviando o caminhão para evitar um buraco. E então viu. Uma das figuras sombrias estava na estrada, os braços abertos, os olhos brilhando com uma fúria que ele podia sentir. Ele pisou no freio, o caminhão derrapando na lama. E então as visões começaram. Ele viu a estatueta dentro da caixa, uma figura de pedra com formas que lembravam um animal, mas não era nenhum animal que ele conhecia. Os olhos da estatueta brilhavam como fogo, pulsando com uma energia que parecia viva, e Márcio sentiu um vazio infinito dentro de si, como se a estatueta estivesse sugando sua alma. "Devolve", disse uma voz, agora dentro de sua mente, e Márcio desmaiou, o caminhão parado no meio da estrada. Márcio acordou com um grito, o corpo coberto de suor, o som da chuva ainda ecoando na cabine. Ele não sabia quanto tempo havia desmaiado, mas o velho Rubi ainda estava lá, parado no meio da Transamazônica, os faróis cortando a escuridão. A visão da estatueta ainda queimava em sua mente. Os olhos brilhantes, a energia que parecia sugar sua alma, o vazio que ele sentira. Ele olhou pelo retrovisor, esperando ver as figuras sombrias, mas a estrada estava vazia, pelo menos por agora. "Devolve", murmurou ele, repetindo as palavras que ecoavam em sua cabeça. Ele sabia o que precisava fazer. Pegou o rádio CB e verificou a localização. Estava a poucos quilômetros do ponto que Zé mencionara, uma clareira onde a tribo indígena outrora vivera. Márcio ligou o motor, o coração disparado, e dirigiu, os olhos fixos na estrada, mas sua mente cheia de medo.
Quando chegou à clareira, a chuva havia diminuído, mas a floresta parecia mais densa, as árvores mais altas, como se estivessem se fechando ao seu redor. A clareira era marcada por totens de madeira, esculpidos com figuras que pareciam humanas, mas com traços animais, olhos grandes, bocas cheias de dentes afiados. Márcio desceu do caminhão, a lanterna na mão, e foi até a carroceria. Ele pegou a caixa, o peso dela parecendo maior agora, e a colocou no centro da clareira entre os totens. Eu trouxe de volta, disse ele, a voz tremendo, olhando para a floresta. Eu não sabia o que era. Me deixem em paz. Ele deu um passo para trás, e então as figuras sombrias apareceram, não mais agressivas, mas ainda assustadoras. Seus corpos de galhos e folhas se movendo como se fossem parte da floresta. Uma delas, maior que as outras, aproximou-se da caixa, os olhos brilhantes fixos em Márcio. Devolvido, disse a figura, a voz ecoando como o vento, mas então ela acrescentou, com um tom que fez Márcio congelar. Mas você pagará um preço. Nunca mais volte à Transamazônica. Se voltar, nós estaremos esperando. A figura tocou a caixa e ela se abriu sozinha, revelando a estatueta. Os olhos brilhando com uma luz que parecia viva, pulsando com uma energia que Márcio podia sentir em seus ossos. Ele não esperou para ver mais. Correu de volta para o caminhão, ligou o motor e acelerou, deixando a clareira para trás. A estrada parecia mais leve agora, o peso da carga desaparecido. Mas os sussurros não pararam. Enquanto dirigia em direção a Porto Velho, o rádio ligou sozinho, e as mesmas vozes indígenas ecoaram, sussurrando seu nome, prometendo que estariam sempre observando. Márcio chegou a Porto Velho ao amanhecer, o sol nascendo sobre a cidade, mas ele não sentiu alívio. Ele estacionou o caminhão em um pátio, as mãos ainda tremendo, e decidiu ali mesmo que nunca mais aceitaria um frete sem saber o que transportava. Mas enquanto descia da boleia, ouviu um último sussurro, quase imperceptível, vindo do rádio. Márcio, nós sabemos onde você está.